Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho, antes da gente entrar diretamente nas peças do ventilador mecânico e na montagem do ventilador mecânico, que é o que a gente estava falando na última aula, eu vou mostrar para vocês alguns materiais que eu trouxe do nosso laboratório, que são importantes que a gente tenha conhecimento a respeito deles, tá? O primeiro material que eu peguei hoje para mostrar para vocês é o tubo orotraqueal, tá? Esse tubo ele vai ser utilizado para ventilação mecânica invasiva. Vocês lembram que eu falei para vocês que o médico introduzia o tubo pela boca do paciente, ele vai até a traqueia e aí é através desse tubo que vai entrar o oxigênio, né, o ar da ventilação mecânica, e o paciente vai respirar por ali, vai fazer os seus movimentos de inspiração e expiração através desse tubo aqui. O tubo ele tem duas extremidades. Uma extremidade tem um balonete, que é essa partezinha aqui, que como a gente já estudou em aula, o balonete ele vai servir para uma segurança do tubo. Então ele vai ficar preso lá na traqueia do paciente, nas paredes da traqueia do paciente, e não vai deixar que esse tubo se movimente, né? Vai pelo menos diminuir a mobilidade desse tubo lá na traqueia do paciente, tá? Para que esse balonete encha, a gente precisa e se segure, né, na traqueia do paciente, a gente precisa encher ele de ar, né? Jamais a gente vai encher ele com água, porque se esse balãozinho estourar, o que vai acontecer, gente? Esse paciente vai vir a se afogar, porque a água vai cair diretamente nos pulmões desse paciente. Então a gente sempre vai encher o balonete com ar, tá? No momento que eu encher esse balonete, ele vai ficar seguro. Então, a primeira vez que eu vou encher um balonete, eu vou utilizar cerca de 20 ml de ar, tá? Depois eu vou fazer as medições, né, que a gente mede a pressão do balonete, mas isso vai ser num segundo momento, quando a gente for lá fazer os cuidados de enfermagem especificamente, tá? Agora, no momento que eu quero que vocês vejam, é que esse balonete aqui a gente vai encher de ar. Como é que eu vou encher de ar esse balonete? Na extensão do tubo, vocês estão vendo que tem aqui um extensor, né, do balonete. Ele tem um encaixezinho aqui para seringa, ó, ele é azulzinho, tá? E aqui, essa partezinha aqui, ela também é um balãozinho. Para que serve essa parte aqui? Quando eu engatar a seringa e colocar ar lá no meu balonete, eu não tenho, como esse aparelho vai estar lá dentro do paciente, eu não tenho como verificar se esse balonete está furado ou não. Então eu vou tocar aqui nesse balãozinho, porque esse balãozinho vai ficar cheio com a mesma pressão, digamos assim, que o balonete que está aqui embaixo. Então, tocando essa partezinha azul aqui, eu consigo perceber se esse balonete está cheio ou não. Eu vou mostrar para vocês. Então, a gente vai pegar uma seringa de 20 ml. Se fosse a primeira intubação do paciente, no sentido de troca de tubo, ou a primeira vez que ele foi intubado, a primeira vez que eu for encher esse balonete, eu vou colocar 20 ml de ar, tá? Então, aqui, ó, nessa partezinha aqui, eu vou engatar a minha seringa, vou encher a minha seringa de ar com 20 ml, tá? Eu vou engatar a minha seringa aqui e dentro, não sei se vocês estão enxergando, uma válvulazinha que tem bem aqui, ó, que é laranja, tá? Essa válvulazinha aqui, ela serve como se fosse um balãozinho. Quando eu aperto ela deixa que entre ar lá no balonete. Se eu solto ela não deixa que saia ar lá do balonete. Então, para eu colocar o ar do balonete, eu tenho que colocar a seringa e dar uma apertadinha. Que essa partezinha laranjinha aqui, ela tem uma molinha aqui embaixo e ela vai permitir que todo o ar que tem na seringa entre lá no balonete, tá? Então, eu vou pegar... Opa, desculpe. Erros técnicos. Eu vou pegar a minha seringa e vou apertar, tracionar e vou encher o meu balonete. Deixa eu pegar esse aqui, que esse aqui não tá furado. Aqui, peguei exatamente um furado. Ó, vou encher o meu balonete. Vou mostrar pra vocês agora. Ó, estão vendo o balonete aqui? Ele vai encher, tá? No momento que eu tirar, ó, isso aqui vai ficar preso nas paredes da nossa traqueia, da traqueia do nosso paciente. No momento que eu tirar, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó, o balãozinho ficou bem gordinho, tá? Eu não vou ter como enxergar esse balonete lá dentro do meu paciente. Então, a minha base vai ser esse balãozinho aqui, tá? Então, eu vou tocar no balãozinho. Se ele permanecer cheio, significa
que esse balonete não está furado, tá? Antigamente, o que a gente fazia para testar se o balonete está furado ou não? A gente, antes de entubar o paciente, a gente testava o balonete. Então, a gente colocava 20 ml de ar lá no tubo no balonete do paciente. Acontecia isso aqui, ó. Ficava bem murchinho assim, estão vendo? Ó, ele não sai totalmente o ar, a gente tem que tirar bastante o ar, ele fica murchinho. Só que os estudos trouxeram que testar o balonete causa lesão no paciente na hora da passagem do tubo. Então a gente não testa mais antes se esse balonete está furado ou não. A gente vai testar no momento depois que tiver o tubo no paciente, a gente vai tocar aqui e vai testar, tá? Vocês observem que o tubo ele é bem maleável, tá? Existem vários números de tubos, como eu disse para vocês, os mais utilizados são 7,5 e 8, 7 também, tá? Os tubos dos neonatos a gente tem desde o número 0, né? 0, 1, enfim, tem vários números, eles são sem balonetes, tá? Mas o que a gente vai observar é que quem vai solicitar o tamanho do tubo para nós é o médico, tá? Então, não somos nós, equipe da enfermagem, que vamos decidir o que o médico vai utilizar para entubar, porque cada paciente tem uma anatomia diferente. O que vai acontecer agora é que a gente sabe quais são os tubos mais utilizados, e é isso que eu estou dizendo para vocês, são os tubos 7, 7,5 e 8, tá? Que são os tubos utilizados, às vezes um 8,5. Ah, professora, como é que eu sei onde é que está a numeração do tubo? Quando eu vou pegar o tubo, eu vou pegar o tubo dentro do plástico, né? Aqui, ó, bem desse lado aqui, vocês não vão enxergar, deixa a minha câmera aqui, ó, aqui diz tamanho, ó, esse aqui é 6,5, aqui, ó, diz tamanho, esse aqui é 6,5, ó, ele é 6,5 milímetros, então significa que o calibre dele é 6,5 milímetros. O que a gente faz para facilitar a nossa vida numa emergência? A gente olha aqui o número e escreve aqui do lado pra gente saber. Porque no momento de uma emergência vai ser difícil a gente olhar o número, olhar o calibre do tubo para ver se é aquele que o médico está nos solicitando. Então a gente já coloca um número bem grande aqui no papel para que a gente seguir na hora que o médico nos pediu o tubo na hora do procedimento da intubação, tá bom? Então, resumindo esse vídeo, para ventilação mecânica invasiva, nós vamos utilizar o tubo orotraqueal. Ele tem vários tamanhos. Os tamanhos mais utilizados são entre 7 e 8. Existe o tubo 7, 7,5 e 8, tá? Os tubos 0, que são os tubos dos neonatos, eles não têm o balonete, tá? Pra gente entubar um paciente adulto, esse tubo ele é maleável, tá? Então a gente vai precisar verificar qual é o tamanho que o médico vai querer utilizar para esse paciente, tá? Importante que a gente saiba que o tubo tem um balonete, ele tem esse extensor azulzinho aqui que vai indicar se esse balonete vai ficar cheio ou não, tá? Uma extremidade vai ficar em contato direto com a traqueia do paciente, que é essa extremidade aqui de baixo, e a outra extremidade que tem essa pecinha aqui, vou até tirar para vocês verem, ó, essa pecinha aqui que é removível, que ela serve pra gente encaixar lá na ventilação mecânica, depois eu vou mostrar para vocês direitinho, tá? Então esse é o nosso tubo orotraqueal e essas são as formas da gente cuidar esse tubo orotraqueal, tá? Depois eu vou pegar o boneco que eu trouxe e vou fazer os exemplos de fixação para vocês, tá bom? Então, pessoal, sobre o tubo era isso. Qualquer dúvida, a gente conversa em aula, tá bom? Beijinho!